Olá, amigos queridos, irmãos de caminhada, do Ideal Espírita. Essa prece que é colocada diariamente às 18 horas pela Casa de Fabiano de Cristo chega a tantos corações para nos consolar, para que possamos refletir, para que possamos um pouquinho mais de Jesus nos aproximarmos. E hoje nós iremos ler e refletir sobre o capítulo 22, Eduque as Emoções, ainda do livro Para Uso Diário, de Raul Teixeira, pelo Espírito Joanes. E esse capítulo é muito lindo e nos diz o seguinte: cada momento da vida guarda lições e aprendizagens muito especiais. Quando educamos a mente, estamos nos abrindo para outras aprendizagens, outras sensibilidades. Por exemplo, muitas vezes estabelecemos pensamentos a respeito de algo sem nem mesmo conhecer. E muitas vezes nós criamos frustrações e decepções em função de expectativas por nós mesmos criadas. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Antes de lermos parte da reflexão, é importante a gente se dar conta que esse elemento de se conhecer a si próprio não é atual, é bem antigo. Na questão 919 do Livro dos Espíritos tem uma frase de Sócrates que nos ensinou a conhece-te a ti mesmo. E a partir do momento que nos conhecemos, que conhecemos nossos defeitos, nossas qualidades e, consequentemente, nossas obrigações para conosco e com os outros, nossos conhecimentos e sentimentos vão se ampliando. Então é isso que o autor vai nos dizer, que eu vou ler um pedacinho para vocês. Muitas vezes somos tomados de simpatia a partir de um amigo novo, por exemplo. E o bom senso é sempre recomendável para que tratemos a todos com simpatia, com solidariedade, com amorosidade, mas às vezes sabemos que temos queixumes, decepções e antipatias, pré-julgando o caráter do outro, pensando já conhecer. Como eu falei no início, criamos decepções em função de expectativas por nós criadas. O outro não mostra aquilo, mas nós criamos. Então, diz-nos os autores que temos que ter temos que ter cuidado com a friagem emocional. Pode-se ter cuidado e manter cautela com gestos fraternos, com espírito de cooperação, devidamente distante de arroubos entusiásticos ou posições de gelo. O autor nos ensina que evitemos taxar pessoas antes de as conhecermos. E mesmo quando conhecemos pessoas, temos pensamentos sobre ela que às vezes não são reais, porque julgamos ou pensamos o outro segundo a nossa ótica, segundo nossos óculos. Então esse capítulo nos chama atenção para criarmos espaço em nós para mudar de opinião e de postura, à medida que vamos crescendo um pouquinho mais, seja convivendo com aquela pessoa, ou seja, convivendo com aquela situação. Por muito tempo, aprendemos que apenas era inteligente aquela pessoa que tinha conhecimentos do campo mental, que tinha boa memória. Isso era o conceito de inteligência. Hoje o conceito de inteligência ampliou-se, tem a educação dos sentimentos. E vemos que, além dos sentimentos, tem a educação sensorial, tem a educação do contexto onde vivemos. Então é nesse sentido que devemos ter cuidado e nos conhecermos. Quanto mais nos conhecemos, mais nos aproximamos das leis morais. E quem não conhece, eu sugiro que procure a terceira parte do Livro dos Espíritos, que para mim é uma das partes mais lindas, que tratam das leis morais trazidas por Deus, implantadas por Deus em nossos corações. Mas vamos continuar um pouquinho mais.
Diz o autor, nunca suponha que estará deixando de ser bom cristão se tiver cautelas emocionais. O mundo está repleto de situações difíceis e sofrimentos. E muitas vezes nós mesmos criamos os sofrimentos para nós mesmos, porque descobrimos, por exemplo, que o fulano não era quem eu pensava. Mas não era você que pensava. Mas não era o fulano que afirmava a desculpa. Era você que pensava assim. E o autor diz, entre aspas, um exemplo, sofri decepção com Beltrano. E complementa, com Beltrano não é bem o caso. A decepção foi consigo mesmo, que fez um juízo muito avantajado do outro, sem considerar que o outro é igualmente falível, como você, porque é gente. Então, meus amigos, o autor nos chama a educar as suas emoções relativamente ao contato humano. E eu, da minha parte, acrescento, eduquemos as nossas emoções nos contextos onde vivemos também, que são formados por pessoas também. Você só terá a chance de crescer aprendendo a descobrir as suas reais afinidades e quem você mesmo é, identificando as pessoas que lhe são amorosas e, consequentemente, pode melhorar sua maneira de viver com ela e com os demais. Então, amigos, é importante que a gente se abra, muitas vezes, para deixar soltar aquilo que não nos pertence, que não nos representa e que nos faz mal em algumas situações. Ao que os autores chamam a largar hábitos perniciosos e sair de si mesmo em direção ao bem, produz felicidade. Eu estou trazendo uma citação de um livro muito interessante, Educação dos Sentimentos, de Jason Camargo, que foi presidente da Félix. E eles nos chamam que quando a gente vai largando esses hábitos perniciosos, nós caminhamos em direção à felicidade, à alegria no coração. E aí é que está o reino de Deus, que implantou em todas as criaturas. Por exemplo, a bondade, quando exercida, gera serenidade. A compaixão gera luz. A educação dos sentimentos é capaz de gerar mudanças em todos nós. Às vezes a gente fica um pouco refratário. A gente, às vezes, não quer sair daquele senso comum que viveu 40 anos, 20 anos, 30, 50, 60. Para encerrar, eu vou trazer uma citação do Espírito Joanes, que traz do Evangelho, capítulo 17, item 3, que diz assim: em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outro, seja por palavras ou ações, ou que fere o seu orgulho, por mais que seja ligeira, ele produz sofrimentos. E são sofrimentos que muitas vezes podem ser evitados pelo dever de amar ao próximo e não pelo julgamento. Jesus não julgava ninguém. Jesus, com toda amorosidade, aproximava-se dos, entre aspas, pecadores, palavras que estão no Evangelho, para auxiliar e refletir e nos deixar ensinamentos sobre a situação. Então, amigos queridos, eu vou trazer uma poesia da Maria Dolores para ler sobre a colheita, que nos fala de sentimentos e conhecimentos perante a vida. Se consegues guardar o coração sem queixumes em vão, além das nuvens densas, feitas em vibrações de sarcasmos e ofensas, sem que a força da fé te degrade, quando rugem lembrando tempestade. Se logras conservar a luz no pensamento ante os assaltos do tufão violento que se forma da injúria que atraiçoa, e trabalhas sem mágoa e ajudas sem tristeza, plantando o reconforto, a bondade e a beleza, sem perder a esperança na alma boa. Se já podes, enfim, converter toda a lama em trato de jardim e criar alegria em tua própria dor, para auxílio a quem chora ou socorro de alguém, então terás chegado à compreensão do bem
para viver em paz na vitória do amor. Com esta linda mensagem, desejamos a todos que possamos exercitar essa educação e nos conhecermos um pouco melhor, para conhecermos os nossos sentimentos e podermos assim nos aproximarmos um pouco mais das pessoas com quem convivemos, mas sem reflexões intempestuosas, sem preconceitos, sem levar-nos situações de julgamento, procurando sim, como diz o autor, largar hábitos perniciosos. Que Jesus fique com todos, hoje e sempre. Muito obrigada, meu mestre.